بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Estimados irmãos, nós abordamos na lição passada os versículos do Corão nesta Surah Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala mostrou perante os anjos o prestígio a Adam alayhi salam, ordenando os anjos a se prostrarem diante de Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam. E não só Allah ensinou palavras, nomes que nem os anjos conheciam. Isso mostra também o privilégio e a honra que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos humanos. E o Corão estatua em outros versículos: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nós honramos os filhos de Adam, a descendência de Adam alayhi salam. Hoje nós vamos falar acerca do diálogo ou da situação em que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a retirada de Adam e da sua esposa do paraíso para a terra, e iremos abordar, conforme o Corão menciona, quais foram os motivos e refutar algumas passagens conhecidas que são infundadas na base do Corão ou da Sunna. Então, este versículo diz: وَقُلْنَا يَا آدَمُ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Depois desse procedimento todos que nós abordamos na nossa última lição, Allah diz: nós dissemos, ó Adam, أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Viva tu e a sua esposa no Jannah. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. E comeis do paraíso à vontade, de onde vocês quiserem. Comei do paraíso. Portanto, o paraíso repleto de tudo e mais alguma coisa. Allah disse a eles: comei de tudo o que estiver no paraíso, onde quer que pretendam, vocês dois pretendem. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Mas Allah diz: não aproximem a esta árvore. Esta árvore não aproximem. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Se vocês aproximarem esta árvore, vocês vão se tornar dentre os injustos. Então, aqui os ulamãs trazem um princípio. O princípio é: a permissão é vasta e a proibição é restrita. Conforme o versículo que nós passamos, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós criamos هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. É Ele, é Allah, que criou para vós tudo que está na terra. Então nós explicamos aqui, neste versículo, que tudo é permissível, com exceção daquilo que foi proibido nas coisas no geral. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo: vocês comam de onde vocês quiserem, à vontade no paraíso, não é? Mas não aproximem desta árvore específica. Se vocês aproximarem da árvore, vocês vão tornar-se injustos. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala também
traz-nos um princípio. O mal, a proibição é de se aproximar ao mal. Não se aproxime ao mal. Allah não diz que não comei aqui da árvore, não aproxime. Assim como Allah diz, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, não aproxime ao adultério. Allah não diz não cometam adultério, não aproxime, para evitar qualquer tipo de deslize. Portanto, Allah diz, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Esta árvore, alguns interpretam que a árvore aqui que se refere é desobediência, comeram da maçã, ou uns até vão ao ponto mais extremo, dizer que aqui se refere ao ato sexual de Adam e Hawa. Isso é kufr, isso é descrença, isso é descrença. Onde o Corão diz isso? Em momento algum. Allah diz o que não devem fazer é não aproximar a esta árvore. Quando eles comeram da árvore, portanto, eles se aperceberam que estavam completamente nus. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse, não aproximem da... E nós iremos passar por esses versículos com detalhes, de forma pormenorizada. O Corão também menciona este aspecto. Portanto, há interpretação, há explicação que não está na Sunna. Há explicação forjada, criada, que uns até vêm da Bíblia, que não é autêntica, que estão inventadas, ou passagens fabricadas. Nós sabemos que existem narrações, até interpretação do Corão que é fabricada, que é falso, que não veio do profeta sallallahu alaihi wasallam, que a explicação do Corão, a explicação da Sunna. O profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu os versículos do Corão, explicou aos sahabas. Essa explicação também foi transmitida. Por isso nós vamos encontrar no tafsir, o maior interpretador do Corão é Abdullah ibn Abbas. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para ele, não é? Allahumma wafiqhu fi din wa allimhu at-ta'wil. O Allah dê-lhe compreensão, não é, do din e ensine-lhe a interpretação dos versículos do Corão. Então, é um dos sahabas considerado, não é, como o chefe dos mufassir. Portanto, veremos muitas vezes onde os mufassir devem voltar a um sahabi e, por vezes, a posição de Abdullah bin Abbas tem alguma relevância por causa da sua posição quanto à interpretação dos versículos do Corão. Então, nós nos limitamos, conforme falamos outra hora, nós nos limitamos àquilo que o Corão diz e àquilo que a Sunna diz. As invenções, nós não caímos nela. Quem que disse que era maçã? Onde que está que era maçã, a árvore que se referia? Onde que está na Sunna que era maçã? Allah diz, não aproximai dessa árvore. E ponto final. A árvore proibida. Allah disse, não aproximai desta árvore. E é a árvore que nós entendemos. E outro versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala também faz menção ao incidente de Adam alayhi salam com Hawa quanto ao consumo, ou por outra, ao se aproximarem da árvore, onde eles se aperceberam que estavam completamente despidos quando eles consumiram da árvore. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Quando eles se aproximaram, quando eles comeram da árvore, se aperceberam que eles estavam despidos, não tinham roupa. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Eu não disse para vocês para não aproximarem desta árvore, e não disse que o Shaitan é um inimigo declarado para vós? Portanto, este versículo deixa claro aquilo que aconteceu. Oculna, mesmo conteúdo, quanto a eles permanecerem no paraíso. Oculna, este é o versículo seguinte que o Surat al-Baqarah menciona. وقلنا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Portanto, o Shaitan sussurrou-os
لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, para expor para eles aquilo que foi escondido deles, de Adam e Hawa, min sawatihima, da sua parte privada. E Allah diz, e por outro ele diz, o Shaitan diz, ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Ele diz que o vosso Senhor não vos proibiu de aproximar desta árvore, إلا أن تكونا ملكين, porque se vocês se aproximarem dessa árvore, vocês vão se tornar em anjos. Vocês vão se tornar em anjos. أو تكونا من الخالدين, ou vocês vão viver para a eternidade. Anjos, viver para sempre. Então, وقاسمهما, o Shaitan ainda jurou, إني لكما لمن الناصحين, eu sou um grande conselheiro para vocês. Jurou, إني لكما لمن الناصحين. Há vezes em que o inimigo vem com todos os tipos de wallahi, wallahi, billahi, tallahi, imante, Quran Sharif, banquete enganado, vai levar teu dinheiro, vai levar teu bem, está a aparecer como um grande conselheiro, mas na verdade ele está para te enganar. E há esses sinais, sempre encontramos esses sinais. فَدَلَّاهُمَا بِالْغُرُورِ, e ele levou-os ao engano. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Quando eles provaram da árvore, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, ficou exposto para eles que estavam completamente despidos. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, começaram a se esconder através das folhas, das plantas do Jannah. Então Allah diz, وَنَادَاهُمَا, nós chamamos-os, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, o seu Senhor chamou-os, أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Eu não vos proibi dessa árvore, e eu não disse para vocês que o Shaitan é um inimigo vosso declarado? Então eles fizeram um dua, é o que este versículo a seguir fala. Portanto, o Shaitan desviou-os. Como desviou-os? Mencionando aqui, conforme disse, este versículo não está a trazer os detalhes que estão ao posterior. Se você só for a ler o Corão e não entender a conjugação de um versículo com o outro, você pode não entender, e ali vai dizer que não estamos a fazer muito sentido. Então, um versículo do Corão explica um outro versículo do Corão. Conforme podem ver a localização deste, estamos a falar do Surah Al-A'raf. Estamos a falar do versículo 19 do Surah Al-A'raf, a fazer uma conjugação com o versículo 35 do Surah Al-Baqarah. Então, aqui o versículo faz menção, menciona o que aconteceu, Allah mencionou a posterior. Então, aqui o versículo diz, فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, o Shaitan fez-os escorregar daquilo que Allah havia proibido do paraíso, fez-os escorregar. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, fê-los sair de onde eles estavam. E Allah diz, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, e nós dissemos, descei para a terra, uns inimigos dos outros, homens inimigos do Shaitan. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, vocês terão a vossa morada na terra e um lugar de usufruir por um certo tempo. Allah enviou-os para a terra. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, Allah ensinou a Adam algumas palavras, فَتَابَ عَلَيْهِ, e Adam proferiu essas palavras pedindo perdão a Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o perdão de Adam. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o maior aceitador de perdão e misericordioso. Aqui diz, Allah ensinou algumas palavras a Adam. Quais são essas palavras? O versículo aqui a seguir faz menção. وَقَالَ
Rabbana zalamna. Eles disseram a palavra que Allah ensinou a Adam, forma de pedir perdão. Rabbana zalamna anfusana. Ó Senhor nosso, nós fomos injustos conosco mesmo. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. E se tu não nos perdoar, وَتَرْحَمْنَا, e tiveres misericórdia de nós, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, nós iremos nos tornar dentre os perdedores. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Mesmos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui no Surah Al-Baqarah. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. E dissemos: descei do paraíso todos vós, vão para a terra. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Quando chegar a vós uma orientação da minha parte para vós, para os vossos descendentes de Adam e Hawa, através de mensagens enviadas aos profetas, mensagem enviada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para a sua nação, última mensagem, assim como a mensagem para todos os outros profetas, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. E aqueles que seguirem as minhas orientações, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Não haverá medo sobre eles. Não haverá medo sobre eles, nem eles ficarão tristes. Não haverá medo sobre o quê? E não ficarão tristes sobre o quê? Não haverá medo sobre aquilo que eles vão encontrar à frente. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. E não ficarão tristes daquilo que eles irão encontrar. Não haverá medo, nem eles ficarão tristes. Allah subhanahu wa ta'ala menciona em vários lugares acerca desta situação, e um dos lugares onde Allah subhanahu wa ta'ala diz é relacionado àqueles que proclamam a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo do Surah As-Sajdah: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah subhanahu wa ta'ala fala daqueles que têm Allah subhanahu wa ta'ala como o seu Criador, como seu Senhor, e se mantiveram firmes naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. No momento em que os anjos descendem para tirar as suas almas, os anjos o que dizem para aquele moribundo? Allah subhanahu wa ta'ala diz: تتنزل عليهم الملائكة. Os anjos descendem e dizem: لا تخافوا ولا تحزنوا. Aqui o versículo diz: وَالَّذِينَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Aqueles que seguirem a minha orientação, não haverá medo, nem eles ficarão tristes. Em particular, no momento em que eles estiverem a partir deste mundo, os anjos descendem e dizem para este moribundo: لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Não tenha medo daquilo que você vai encontrar pela frente. وَلَا تَحْزَنُوا. Não fiquem tristes daquilo que vocês estão a deixar. Tudo que você tem, o receio de deixar, o medo de abandonar aquilo tudo, o que você construiu por muito tempo. Não fique triste por aquilo. Não tem valor perante Allah. Não tem valor equivalente a uma asa de mosquito. Isso que você está a deixar. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. Se a dunya tivesse valor perante Allah, equivalente a uma asa de mosquito, masaqa kafiran shurbata ma. Allah não daria ao descrente um só gole d'água. Então não fiquem preocupados. ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. E recebam a boa nova do Jannah, aquela que vocês eram prometidos. Aisha radiallahu anha, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que tiver vontade de se encontrar com Allah, Allah terá vontade de se encontrar com ele. E aquele que não tiver vontade de se encontrar com Allah, Allah também não terá vontade de se encontrar com ele. Então ela percebeu: para se encontrar com Allah, você tem que morrer. Ya Rasulullah, ninguém de nós gosta de morrer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é este alcance, Aisha. Quando o crente está na agonia,
da morte, Allah abre as portas do paraíso e ele consegue ver o lugar que ele vai. Os anjos mostram qual é o lugar que ele vai. Os anjos dão esta boa nova. O que ele vai encontrar pela frente? Não há maior vontade daquele moribundo se não deixar este dunya. Então ele já tem essa vontade de partir, porque ele já foi mostrado o que ele vai ter. Então, tatanazzalu alayhim al-malaika, os anjos descendem. Naquele momento eles deixam procurar o melhor médico, melhor clínica para tratar. Allah já mostrou aquele moribundo qual vai ser o seu destino. Então, naquele momento, ele tem vontade de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. O mesmo aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os anjos vieram e deram escolha. Allah dá escolha a ti de ir para a eternidade, usufruir do melhor, ou continuar ainda aqui no dunya. O profeta sallallahu alaihi wasallam, os ahadis mencionam que ele dizia nos últimos momentos: Allahumma rafiq al-a'la. Oh Allah, eu prefiro a sua companhia celestial. Então, prefiro do outro lado. Então, ouvindo essa, ou após essa boa nova que os anjos dão, o moribundo, a vontade é partir deste dunya, tem esta vontade. E o kafir, ele também recebe naquele momento. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Um recebeu boa nova, ele já começa com o castigo naquele momento. Então a vontade é distanciar-se da morte para não enfrentar a situação terrível que lhe espera pela frente. Então este é o alcance, não é? Aqueles que seguirem a minha orientação, não haverá medo sobre eles, nem sequer estarão entristecidos. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Quanto aqueles que descreram e rejeitaram os nossos versículos, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Esses que são os habitantes do fogo, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, onde eternamente irão permanecer. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq de perceber na íntegra e tirarmos algumas ilações daquilo que o Coran faz menção. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.